E hoje eu recebo aqui comigo uma mulher sensacional, Fê Palácios, líder de comunicação, respira comunicação, tem um jeito super especial. Hoje é sócia e fundadora da HT One, especialista em educação corporativa, e traz com ela aqui uma jornada marcada por coragem e escolha. Inclusive, o que transformou a sua vida. Conta um pouquinho pra gente, Fê, seja muito bem-vinda. Tati, primeiro, obrigada pelo convite, quero dizer que eu te admiro muito, acho lindo esse trabalho que você está fazendo e pela sua coragem, né, de anos como empreendedora, também pegar um novo nicho e transformar e ajudar a transformar as empresas, ajudar a transformar o mundo, porque é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de lugares onde as pessoas tenham mais cuidado. Perfeito. E quando a gente fala, né, de empresas, de comunicação, de transformação, há mais de 20 anos até, já estou aqui, né, dedurando a minha idade, eu fiz uma transição de carreira, eu tinha a intenção de ajudar empresas a terem uma liderança mais coesa, uma liderança mais humana. Fiz isso durante muitos anos e nessa trajetória também acabei me tornando uma executiva. Então, eu já era executiva antes, aí falei, não, vou ser instrutora, vou fazer isso. Mas apareceram essas oportunidades. Acabei sentando nessas cadeiras de executivo de novo, num cargo onde, né, a gente sabe que como executivo tem muita carga, muita responsabilidade, e num determinado momento eu tive um super burnout e tive que repensar na minha vida, naquele momento, na minha carreira, e foi aí que eu decidi fundar a HT One. E a HT One hoje é uma consultoria que trabalha com desenvolvimento humano. Nosso foco é cultura organizacional e dentro de cultura organizacional eu trago liderança, comunicação, vendas. Perfeito, ótimo. Ô Fê, e dentro, né, quando você traz a questão do burnout, quais os sinais que a gente muitas vezes deixa de enxergar que o nosso corpo precisa gritar para que a gente consiga transformar e a gente, né, como no seu caso, tipo, fazer uma transição de carreira? Quais os sinais que a gente precisa estar muito atentas em relação a isso? Tati, é assim, o burnout ele não é a fadiga, ele é a exaustão. Tá. E aí, qual é a diferença? A fadiga é aquela coisa assim, você trabalhou muito, você chega cansada, sabe? Você quer o final de semana para dar uma relaxada. Você está cansado daquilo. A exaustão é quando você tem a sensação de que você não aguenta mais. Tá. Para você, por exemplo, conseguir levantar da cama é um esforço hercúleo, né? Aquela coisa assim, fala, não, eu preciso ser forte, né? Principalmente nós mulheres que a gente carrega nessa coisa de, preciso ser forte, eu preciso ser incrível. Mas aí você chega para trabalhar e dentro daquilo que você fazia com facilidade, você começa a ter dificuldade. Né? Mesmo fazendo o que ama? Mesmo fazendo o que ama, Tati. Mesmo fazendo o que ama. Por vezes a autocobrança, né, o resultado, tudo isso começa a ficar tão grande que mesmo fazendo o que ama, aquela carga é muito grande, aquela carga é muito intensa. Então você começa a sentir essa exaustão e você vai deixando de fazer coisas que você gosta. Tá. Por exemplo, eu gosto de malhar, mas putz, não vou na academia essa semana, não tá dando. Eu gosto de sair com os amigos, mas não, esse final de semana não vai dar. Adoro fazer um churrasco para a família, mas não. E isso vai acumulando. Entendi. E a gente não vai percebendo. Você acha que é normal? Não, eu só tô mais cansada, tô um pouco mais velha, né? Não, acho que é o tempo. Não é. Esses são os sinais de que você tá chegando num ponto onde tá passando da fadiga para exaustão e você tá a ponto de ter um burnout. E ele vem de repente. Às vezes, você começa, pega mais gripe, acabo tendo um refluxo. Então, aí o corpo começa a dar alguns sinais, até a hora que vem uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. No meu caso, foi mais grave porque eu tive um AVC, né? Assim, eu quase morri, literalmente. Literalmente. O que é a Fê depois desse AVC? A Fê, depois desse AVC, entendeu o que é equilíbrio. Tá. Então, é isso. Por exemplo,
eu amo o que eu faço, mas se eu sinto que eu estou ficando muito cansada, eu sei qual é o momento de parar. Então, agora é o momento de parar, vamos, né, deixar as produções, vamos ler um livro, né, vou usar melhor o meu tempo com a minha filha. Perfeito. Vou, né, por exemplo, vir aqui, né, gravar um podcast com você. Então, tudo isso faz parte desse equilíbrio, a gente olhar a nossa roda da vida o tempo todo. Entendi. Você entender como é que está o trabalho, como é que está a espiritualidade, como é que está o tempo com a família e fazer essa roda girar. É melhor você ter uma roda 7 em tudo do que você ter uma roda 10 no trabalho e 4 na espiritualidade. Tá. E o falar não, né? E o falar não. Falar não é a parte mais difícil. Fundamental. A gente não aprende a falar não. E aí você acredita que você precisa ser bom para todo mundo, legal para todo mundo, fazer tudo o que esperam de você, e aí você fala não para si e fala sim para os outros. Exato. Ô Fê, dentro da consultoria, você tem muito essa questão, a gente acredita muito na mesma coisa, né? Que a comunicação transforma o ambiente. Sim. Você vê muito isso na pele, realmente, dentro das empresas? Porque hoje você está muito... eu ainda vivo muito dentro da minha bolha, né? Dentro da Oximag. Então, eu sei o quanto eu transformo o meu ambiente aqui. Sim. E fazendo esse trabalho que a gente vai pulverizando e a gente vai impactando, mas você não, você consegue enxergar essas transformações dentro das empresas, independente do tamanho. Sim. Existe, primeiro, muita resistência? Existe, Tati, existe. Eu vou te trazer um dado, assim, bem recente. Acho que deve ter uma semana, mais ou menos, saiu um artigo no Estadão falando do custo da incivilidade, que é grosseria no trabalho. Nos Estados Unidos, isso custa 2 bilhões de dólares por dia. 2 bilhões de dólares por dia. Absenteísmo, as pessoas deixam de ir trabalhar, 400 mil pessoas deixam de ir trabalhar porque sofreram um ato de incivilidade. Uma grosseria. Dentro do ambiente de trabalho, elas não vão trabalhar. Turnover e baixa produtividade. Então, alguém te fala alguma coisa, você passa horas ruminando aquilo, ao invés de trabalhar. Olha o custo disso. Então, assim, isso foi uma pesquisa feita pela Charm, mas eu trago aqui para o Brasil, não é diferente. Eu não tenho os dados, mas eu tenho muito do empirismo. Você vai para uma empresa, quando você pega uma pesquisa de clima, geralmente o ponto mais deficitário é a comunicação. E o segundo é liderança. E as empresas treinam e treinam e treinam liderança, e a gente continua tendo um cenário onde os líderes acabam cometendo atos de incivilidade com a equipe. Existe a falha no treinamento? Eu tenho a dificuldade de enxergar o treinamento nesses pontos. Dentro do Oximag, eu vivo muito isso nessa questão. Por exemplo, eles precisam trazer as situações do dia a dia para trabalhar isso num coach, numa terapia, a gente pode chamar do que for. E aí a gente vai conseguindo direcionar. Perfeito, tá? Porque treinou. Ele vai lá, treina, sai, tipo... volta pra vida. Exato, a gente acontece isso com as nossas imersões, Verdade. A gente volta cheio de energia, uma semana a gente já... verdade. Já perdeu tudo aquilo que energia. tinha, já vai ladeira abaixo com aquilo. Então, como a gente manter essa constância dentro da empresa com as lideranças? Como que você trabalha isso hoje? Tati, como é que a gente faz isso? E o que eu acredito também tá muito alinhado com o que você me falou. Então, o treinamento é importante, porque a gente transfere ferramentas, a gente consegue sensibilizar as pessoas. Mas se depois você não tiver esse acompanhamento, a gente perde tudo aquilo que foi feito. Então, como é que a gente faz isso? Mentorias, processos de coaching. E quando a empresa fala, não, eu só tenho orçamento para o treinamento, a gente instrumentaliza o RH da empresa para o RH fazer isso. Então, alguém precisa fazer. Tem que ter um guardião ali, né? Tem. Se ninguém fizer, vai se perder ao longo do tempo. Por quê? Você já ouviu falar da história do jacaré corporativo? Não. Agora eu não lembro quem é o autor, mas eu adoro isso, eu uso muito em treinamento. E assim, você vai
né? Todos os dias, chega para trabalhar e aí você começa a matar jacaré, né? E mata jacaré, chega no final do dia, você tá com uma pilha assim de jacaré, aquela sensação de que, cara, eu não fiz metade do que eu precisava fazer. E aí aquela exaustão, aquela canseira. E aí vem um treinamento incrível. E aí você sai do treinamento e no treinamento te ensinam a drenar o pântano para você não ter mais jacaré. Ué, você drenou o pântano, não tem mais jacaré para você matar? Aí você volta com aquela certeza que você vai drenar o pântano. E aí você pega a sua agenda, você vai se organiza, faz seu planejamento, começa a drenar o pântano, mas chega o primeiro jacaré. E aí você faz o quê? Você está acostumado a matar jacaré, você mata os primeiros. E aí você matou o primeiro, não deu tempo de drenar o pântano, chegou o segundo, chegou o terceiro, chegou o quarto. Você já está matando jacaré de novo. Você está matando jacaré de novo e não drenou o pântano. Então, se não tiver alguém para te falar, não, foca aqui, faz seu planejamento, olha o seu outlook, perfeito, você vai voltar a matar jacaré. E tem essa questão, a gente fala dessa questão da constância, tem a questão da resistência, e tem a questão que é o que eu pego muito forte, que muitas vezes me revolta, muitas vezes eu respiro e falo, cara, mas as pessoas têm muita dificuldade de escolher. Se você está dentro de uma empresa e a empresa está te dando aquela oportunidade de você desenvolver, de você escolher diferente, Fê, tem gente que não vai, né? Não vai. Não traciona. E é engraçado, porque são ferramentas que você vai trazendo, até por conta disso, por uma descompressão. Lá no Oximag, em janeiro, a gente inaugurou uma área de descanso. Eu preciso hoje fazer um movimento dentro da empresa para as pessoas, na hora do almoço, irem para a área de descanso. Senão eles não vão. Senão eles não vão. E aí era algo que eles reclamavam que não tinham onde ficar. Então, você vai trazendo esses detalhes e você fala, poxa, mas existe uma demanda, você atende a demanda. Sim. E aí, muitas vezes, quando você atende a demanda, a pessoa continua naquela mesma escolha. É isso aí. E ela vai apontar o dedo e vai responsabilizar uma outra. Isso aí. E não vai movimentar essa... É isso. A partir de segunda-feira agora, por exemplo, eu incluí um novo benefício no Oximag, onde eu trouxe uma meditação ativa. Então, toda segunda e quinta-feira, a gente vai fazer essa meditação lá dentro da empresa. Segunda-feira eu tinha 40 pessoas, na quinta eu já tinha 20. E eu tenho a consciência de que... E eu não consigo forçar as pessoas a pensarem diferente, mas aí entra a nossa questão da comunicação. Sim. E é essa pergunta que eu quero te fazer. De que forma que talvez a gente precisa fazer essa comunicação dentro da empresa para engajar mais? Para mudar essa... Tipo, você limpou o pântano e vamos manter agora essa constância, sabe? Essa virar a chave. Essa virada de chave, de falar, poxa, vamos abraçar, a empresa está oferecendo tudo isso pra gente, vamos aproveitar. Eu vou te responder isso, mas antes eu vou falar uma coisa que eu sempre também falo, que coisa boa tem teflon, coisa ruim tem velcro. As pessoas se apegam àquilo que falta, é meio que uma característica do ser humano. Então, agora tem área de descanso, mas eu queria que tivesse café da manhã. Aí você põe café da manhã, agora eu queria que tivesse café da tarde. Então, parece que isso, as pessoas olham mais para aquele lugar. Sim. Então, uma das coisas é a gente focar na comunicação com propósito. E entender o que a pessoa... Porque, assim, o ser humano, ele só adere àquilo que faz sentido para ele. Onde ele percebe um ganho pessoal e individual. Perfeito. Isso tem a ver até com a andragogia. Então, trazer um pouco disso para essas pessoas. Então, como você tem um ambiente, né, que você consegue influenciar, você entender o que essas pessoas querem na vida. De que maneira? Porque quando você fala assim, por que você trabalha? Porque eu tenho um boleto para pagar. Esperando dia 5 e dia 20. Olha que situação de vida. Você passa de 8 a 10 horas no trabalho e você está lá só porque você tem boleto para pagar. Isso é muito vazio. É muito vazio. Né? Isso leva à exaustão, a burnout, a falta de equilíbrio, a falta de desejo de viver. Por isso que as pessoas entram em depressão, têm ansiedade, porque elas estão fazendo alguma coisa no automático. Né? Não tem desejo, né? Então, entender e ajudar essas pessoas a entenderem
aonde esse trabalho que elas fazem hoje vai levá-las. A começar a enxergar o positivo. Então, esse trabalho do otimismo, eu adoro o trabalho de Harvard, o jeito Harvard de ser feliz, e quando a gente pega Tal Ben-Shahar, quando a gente pega Shawn Achor, de trazer essa questão da felicidade para o trabalho, e a felicidade no trabalho não é satisfazer as pessoas, Exato. é ajudá-las a entender como elas podem absorver tudo aquilo que elas têm e ser mais feliz e mais grato com isso. Exatamente. E essa é a comunicação com propósito. Exatamente. Exatamente. Hoje, o que você enxerga de maior desafio dentro das corporações? Eu acho que é trazer a liderança para entender isso e perceber que equilíbrio é importante. Tá. É resultado, mas é resultado com propósito, é resultado com humanidade, né? É trazer a gentileza, porque muitas vezes o líder acredita, e ainda por conta de histórico que a gente pega, de pós-guerra e um monte dessas questões do foco no resultado, e acreditar que são coisas que não caminham juntos, só que elas caminham. Caminham. Porque o resultado só acontece por meio das pessoas. É exatamente isso. Então, a liderança com uma comunicação com propósito, trazendo gentileza, entendendo que ele está falando com o ser humano, que aquela pessoa também tem as questões dela. Exatamente. E que o ser humano é único, ele é integral. Então assim, não, deixa os seus problemas de casa em casa, ninguém deixa. Então, se a pessoa não chegou bem, meu papel como líder, tá bom, mas eu não sou psicólogo, não precisa. Simplesmente fala, Tati, tá tudo bem com você hoje? É o acolhimento, né, Fê? Você precisa de um copo de água? Você precisa de um tempo? É isso. Ali, a gente já muda. É esse acolhimento, é essa escuta ativa, né? Independente do conhecimento que você tem. É isso. Independente disso, não sou terapeuta, não. O Rodrigo brinca muitas vezes dentro da Oximag, porque é isso, ele fala... Você parece uma terapeuta, porque a minha sala está o tempo inteiro aberta. Então. E as pessoas estão o tempo inteiro me acessando, mas eu tô ali para isso. Eu tô ali para dar o exemplo, eu tô ali para muitas vezes dar uma visão que a pessoa que está no olho do furacão ali não vai enxergar. Eu tô ali para isso. Tati, isso até me arrepia, de verdade. Porque a gente precisa estar próximo, isso. Né, Fê? E como que eu admito que o meu time de liderança, os meus cabeças de departamento não estejam alinhados comigo? Eles precisam estar. Mas é isso, assim, eu falei de verdade, me arrepia, porque eu quero que esse podcast chegue em todos os empresários do Brasil e que eles entendam que o papel deles não é executar, é fazer com que as pessoas estejam bem, estejam se sentindo acolhidas, estejam focando no que precisa fazer. Isso. É o tal do faxineiro da NASA, né? Que ele não estava lá varrendo o chão, ele estava ajudando a levar o homem para a Lua. Exatamente. E se você consegue fazer isso com os seus colaboradores, com os seus líderes, eles vão replicar esse comportamento. Eles vão replicar. É sobre isso. E aí você vai mudando esse hábito. Depois de 22 anos, hoje eu percebo que eu estou conseguindo trazer uma visão diferente, um engajamento diferente, um brilho no olhar diferente. Porque as pessoas entendem que eu comunico isso o tempo inteiro. Sim. E eu tenho que estar congruente. O meu CPF e o meu CNPJ tá ali congruente. O que eu sou dentro da empresa e o que eu sou na rua, a gente num barzinho tomando uma cerveja, eu sou a mesma pessoa. Verdade. E eu acredito nas mesmas coisas. Sim. Nas mesmas coisas. Quantas vezes, por exemplo, que a gente acaba tendo um problema de comunicação por uma questão reativa? Eu tive uma conversa esses dias com uma colaboradora dentro da empresa. Eu falei, quando a gente traz a gentileza no lugar da reação, até mesmo para você conseguir entender isso, você não sabe a dor do outro. Verdade. Muitas vezes a gente julga falando, Fê, eu acho que você tinha que fazer assim, assim, assim. Eu não sei o seu antes disso tudo, para saber com que disposição que você vai estar ali para fazer tudo aquilo. Sim. E quando você abre o seu olhar e você tem esse acolhimento nesse sentido, de falar, vamos entender junto, o que está ok para você fazer aqui, aqui, aqui. E a linha, a clareza, a transparência. Sim. Eu falei com você de uma maneira que você não gostou, já me reporta, não fica remoendo. Perfeito. Aí a pessoa remoe, aí ela vai pro amiguinho do lado. Aí o amiguinho do lado, aí já virou aquela fofocaiada toda. Aí você faz uma pesquisa de clima, minha pesquisa de clima mesmo na empresa. A minha maior reclamação dentro da empresa é fofoca. Pois é. Ô, gente, não sai da minha mesa. Eu não tô ali na minha mesa fazendo fofoca.
As pessoas reclamam de algo que elas mesmas estão produzindo. Elas estão criando, sim. Então, quando a gente traz esse tema de a comunicação transforma o ambiente, o quanto isso é importante, né? E você acha que a comunicação começa por onde? Eu acho que ela é global, assim, a comunicação, ela precisa estar alinhada, Tá. né? Então, lá quando a gente fala do topo da pirâmide, ela precisa estar alinhada. Não tem como você falar uma coisa, né? Aí o seu Exato. sócio fala outra. Então, precisa estar alinhada, porque senão as pessoas percebem. Porque a comunicação não é só o que a gente diz, é o que a gente faz. Exato. Então, tem inclusive né, dentro da programação neurolinguística, tem um estudo que mostra que 7% da comunicação, e aqui eu não vou dar todo o contexto, mas 7% da comunicação é o que você fala. Não que ela não seja importante, ela é muito importante. Tá. Mas 93% é toda a congruência, é o como você Exato. fala. Então não adianta você falar assim, olha, eu tô aqui, minha sala tá aberta para vocês. Quem que vai entrar? Quem que vai entrar? É isso. Então tem que ter essa congruência e principalmente a liderança precisa estar alinhada. Isso é o mais importante. Porque o que mais acontece na empresa é assim, vem um colaborador e fala assim, ai, Tati, ai, o financeiro, sabe, não tá me passando a informação. Aí o líder fala assim, ai, o financeiro é fogo mesmo. Nossa, eu também, olha, vou falar uma coisa, Isso acontece muito. E aí aquele colaborador já adorou, né? Porque ele já conseguiu ali, né, um apoio do chefe. E aí ele vai na hora do almoço e fala para o colega, porque você sabe que o financeiro é difícil, né? O financeiro dessa empresa, pronto. Tá ali, o circo tá armado. Exatamente. Bota fogo num parquinho. Exatamente isso. Então, eu gosto muito da comunicação não violenta, né? Eu trago isso muito em treinamento, eu trago isso muito em mentoria. Então, primeira coisa, observa os fatos sem julgamento, que foi o que você falou. Perfeito. Vamos entender o que aconteceu. O que aconteceu. Nomeia o sentimento. E as pessoas têm dificuldade de nomear sentimento. Então, assim, ai, tudo fiquei com raiva. Não, às vezes você ficou angustiada, às vezes você ficou chateada, às vezes você ficou preocupada. Nomeia o sentimento, expressa a sua necessidade e faz um pedido. Então, um exemplo aqui, né? A pessoa chegou atrasada 3 vezes na semana. Você falar, você sempre chega atrasado, porque aí é um julgamento, uma generalização. Fala, olha, essa semana, 3 vezes você chegou fora do horário que tinha sido combinado. Nomeio o sentimento, né? Então, agora, primeiro, não fiz julgamento, falei do fato, nomeio o sentimento. Isso me deixa frustrada. Vou falar qual é a minha necessidade. Eu preciso saber que eu posso contar com você no horário combinado. Exatamente. E, por final, faço um pedido. Olha, se você precisar se atrasar, você pode me avisar? Você mudou toda a comunicação. Ao invés de você falar, porque você sempre chega atrasado, porque isso me deixa irritada, porque isso quebra, babá. E aí a pessoa fica na reativa e começa a justificar. Exatamente isso. E a conversa não chega a lugar nenhum. Exatamente isso. É nesse ponto que eu falo que aí entra muito mais a reação do que você... E aí é que eu falo que não adianta ser o treinamento pontual, né, Fê? Porque é o hábito, é o dia a dia. É a gente aprendendo a... E é tão legal esse trabalho com a liderança, porque é tão nítida a mudança deles, sabe? De uma escrita de um e-mail. E muitas vezes eles me mandam um e-mail antes, fala, Tati, putz, como que tá o tom? Vamos ajustar junto, que vamos legal. entender. Pra gente ir trocando isso, pra gente trazer justamente essa questão, sabe? Fiz formação de felicidade no trabalho, fiz essa questão, eu tenho algumas preocupações e que às vezes, eu comento muito disso, que às vezes eu preciso puxar um pouco a rédea, porque as pessoas acabam ficando mimadas achando que ela tem que estar num ambiente onde a gente está pregando a felicidade no corporativo. E não é isso. Não é sobre isso. Não. Né? É a gente ter realmente um local onde a gente tem essa comunicação consciente, onde a gente tem essa escutativa. E onde a pessoa se sinta confortável em receber um feedback, sendo negativo ou positivo. E que a gente esteja ali para alinhar a produtividade da empresa. E que ela esteja num ambiente ok. Se ela não estiver, eu prego tanto isso, Fê, não fica aqui dentro reclamando. Tá no jogo? Joga o jogo. Joga o jogo. Ou então vai embora. Não quer jogar o jogo? Vai embora. E tá tudo certo. Encontre alguma empresa que se adeque à sua cultura, aos seus valores. Isso. E quando a gente fala de cultura e de blindar a nossa cultura, a gente precisa ter essa... Tem valores que eu não abro mão, eu não negocio. E a comunicação, eu não negocio. Perfeito, Tati.
Perfeito. E aí, trazendo todo esse trabalho, esse pacote que a Fê oferece hoje, das mentorias. Aí você me falou que você fez uma formação de hipnoterapia. Me conta. Pois é, isso foi uma grande soma, né? Tá. Um grande plus na minha carreira e tudo mais, né? Eu tinha já essa curiosidade, só que aí eu pensava, como é que eu vou colocar isso dentro dos meus conteúdos, né? Vou atender em consultório. No final não queria, mas até tô atendendo, Tá. porque começam a aparecer Exato. pessoas, líderes e tal. Mas, independente disso, o que eu, né, acabei fazendo é trazendo muito desse conteúdo Tá. e desse conceito para o que eu já faço. Perfeito. Então, para conseguir acessar mais os questionamentos e a mente subconsciente das pessoas, está super funcionando. É. E Sendo aí muito bom. você, tipo, não tem... não existe cargo, não existe perfil algum para a gente poder entrar Não. nesse... É um tratamento que a gente chama? É uma... A hipnoterapia de consultório... Aí são sessões. São sessões. Tá. Agora, dentro da mentoria, dentro do treinamento, eu trouxe o conceito para conseguir ajudar a pessoa a destravar, a desbloquear Entendi. algumas questões. Entendi. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer, mas eu não consigo. Então, quando eu percebo, né, dentro do levantamento, do briefing de um cliente, que existe muita resistência, e essa resistência é por conta né, de alguma crença, Tá. eu trago algumas atividades, algumas coisas que ajudam a pessoa a desbloquear. Legal. Quem quiser encontrar a Fê para mentorias, para essas sessões de hipnoterapia, como que a gente faz? No LinkedIn, Fernanda Palácios. No Instagram, @FePalácios. Aí só procurar, mandar uma mensagem, um direct, que aí eu já respondo. Show de bola. Ô Fê, para a gente finalizar aqui, vou te fazer uma frase, vou te colocar uma frase, eu quero que você complete essa frase para mim. Então, se cada pessoa aqui, que hoje nos ouviu e vai levar alguma coisa, algum detalhe da conversa ou alguma... Eu gostaria que fosse... Carinho e cuidado. Perfeito. É o que você leva sempre. O que eu levo sempre, é o que eu levo dessa nossa conversa, o que eu levo desse nosso relacionamento. Carinho e cuidado. É isso que o ser humano precisa. Obrigada. Eu fico extremamente feliz de trazer, primeiro, mulheres que são tão espetaculares e que a gente super a gente se vincula nisso, é super congruente esses nossos bate-papos, então eu super agradeço. Super indico seus trabalhos, porque além de amigas, parceiras, eu já provei algumas pitadinhas do seu, né, das suas vivências e das suas técnicas, das suas ferramentas. Então, super obrigado. Obrigada, Tati. Obrigada de verdade. Eu amei estar aqui com você nesse bate-papo. Tá ótimo, obrigada.